Ok, pessoal, espero que vocês estejam todos bem. E hoje a gente chega à nossa última parte do tema As Pinceladas de Van Gogh, onde nós continuaremos aquele papo que a gente estava tendo sobre a crítica, o que a crítica falava, o que a crítica fala do artista Vincent Van Gogh, tá bom? Vamos continuar de onde a gente parou e essa é a nossa parte final, em que depois disso aqui nós faremos as nossas atividades e talvez uns esclarecimentos finais que sejam necessários, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula. Assim, o artista holandês foi capaz de colocar seus sentimentos e emoções, transliterando suas realidades psíquicas e emocional por intermédio de suas pinceladas. Tá aí por que se fala tanto que o Van Gogh foi considerado um precursor do expressionismo, porque ele expressava os seus sentimentos e emoções psíquicas, emocionais, suas frustrações através do pincel, através das pinceladas, através das cores. Ele colocava na tela, colocava em suas pinturas, suas emoções, suas frustrações, a realidade do que ele vivia. Como eu falei antes, bem no início, ele sempre foi muito solitário. Ele era, talvez fosse mal compreendido, talvez as suas ideias estivessem muito além do tempo. Hoje a crítica fala que ele estava além do tempo, que ele é como se ele tivesse nascido bem antes do tempo em que ele deveria nascer pelos seus pensamentos. Vamos para vocês crianças entenderem melhor, vamos imaginar o seguinte, que você nascesse, um exemplo aqui, né, com o conhecimento que você tem hoje sobre os jogos. Mas imagine que você nascesse lá no tempo dos seus pais. Seus pais nem tinham nem ideia do que jogo que você jogaria hoje. E você naquela época, se tivesse nascido naquela época, já saberia. Os pensamentos dele, o jeito dele pensar, a forma dele se expressar, o jeito que ele queria colocar nas pinturas, vieram ganhar confiança, credibilidade. O pessoal veio a gostar bem depois que ele veio falecer. É tanto que, como nós falamos, que um quadro só dele foi vendido enquanto ele estava vivo, de mais de 2.000 quadros, um só. Daí quando começaram a ver que ele tinha razão, quando ele falava que a pintura tinha que ser daquele jeito, não precisava ter aquela coisa bem feita, bem desenhada, bem pintada, bem acabada. Ele falava que na pintura, o que na verdade o artista tinha que colocar em sua pintura, ela colocar para fora tudo o que ele estava sentindo, como ele via as coisas, como ele enxergava o sofrimento das pessoas. E depois que ele teimou com isso aí, sobre isso aí com os críticos da época, e muitos rejeitaram, é daí que eu falo que ele foi mal compreendido. Depois de muito tempo é que eles vieram a falar, poxa, não é que o Van Gogh tinha razão? Então, viu que o pensamento dele nasceu em uma época em que não foi aceito, e depois de muito tempo perceberam que ele tinha razão. Ou seja, desde o início ele tinha razão, mas só deram essa razão para ele bem lá na frente. E o que acontece aí? Esses movimentos que expressaram a literalidade de suas experimentações através da arte foi o que fizeram ser esse artista tão famoso, tão reconhecido e tão amado por muitos, né? E também tão admirado, porque as pessoas viam num louco, enxergam hoje, né? Aquela época enxergavam ele como achavam que ele era louco, e as pessoas veem hoje, não hoje, mas um tempo atrás, né? Fala assim hoje, que até hoje a gente reconhece isso, os críticos reconhecem como que aqueles pensamentos que ele tinha, que eram considerados como pensamento de louco, na verdade tinha uma sanidade, ele tinha razão no que ele estava falando, ele estava certo. Quem não estava certo era a crítica,
daquela época. Daí que também ele tem essa fama de... E finalmente, para a gente para a gente terminar essa parte do que a crítica falava do Van Gogh, nós vamos ler esse pequeno texto e tirar algumas coisinhas aqui para a gente conversar. No entanto, Van Gogh é considerado como um artista de transição. Veja só essa parte, transição, de mudança de uma para outra, de uma fase para outra, né? Por exemplo, qual é a transição do dia para a noite, né? Quando o sol se põe e a lua vem surgindo, aquela coisa toda. Um artista de transição. Em outras palavras, a preocupação do pintor não era em participar ou contribuir para uma escola artística, como muitos achavam que ele queria, de repente, gerar um novo movimento, que ele queria acabar com o impressionismo e começar o expressionismo. Não era isso que ele estava focado. Ele não estava focado em uma escola assim. Ele retia a sua intenção na efemeridade da luz solar e como ela se transformava em suas composições, ou como o movimento das vegetações, das nuvens, enfim, do dinamismo da natureza poderiam ser convertidos para o bidimensional. Quando ele fala aqui que na efemeridade da luz solar, como elas se transformavam em suas composições. Lembra que eu falei que ele tinha por que ele é considerado também um pós-impressionista? Porque ele também trazia alguma coisa ali do impressionismo. Lembra que eu falei no início que o impressionismo estudava essa questão da influência da luz solar nas cores? Por isso que eles pintavam de manhã, de tarde e no finalzinho da tarde, em vários momentos, para ver como que a luz se comportava, como que as cores se comportavam sendo tocadas pela luz. Então isso era do impressionismo também, e ele pegou essa parte aí, tá bom? E aí ele também estudou como que ele poderia colocar na pintura o movimento das vegetações, das nuvens, da água, né? Essa coisa dinâmica. Por isso que falava que a pintura dele era dinâmica. Porque as outras pinturas do impressionismo, quando você olhava, você poderia até imaginar que o vento estava soprando quando de repente uma árvore estivesse um pouco inclinada. Na dele não. Ele colocava esses movimentos como se fosse... como se o próprio vento tivesse cor, né? Olha essa imagem aí que você vai entender mais ou menos o que é que eu estou querendo. Veja como em sua pintura você percebia isso de forma assim, esse movimento estava de forma literal nas pinceladas. Vejam o movimento das ondas, como que você percebe aí o vento soprando nas ondas e essas ondas se movimentando, o agitar do mar. Também essa outra pintura você percebe aí o brilho das estrelas, né? Esses pontos brancos, o movimento das nuvens e do vento, da própria planta ali se inclinando um pouco. Na água dessa outra pintura ele coloca aí o brilho da luz. Você como que imagina essa luz tremeluzente, né? Com o mover das águas. Então era desse tipo de coisa que a crítica falava, que ele colocava esse dinamismo na sua pintura. Por isso se dá o termo de dinamismo, porque tinha essa dinâmica, a ilusão de movimento. Agora deixa eu só mostrar um pouquinho aqui para vocês aqui sobre esse filme chamado Com Amor, Van Gogh. Esse filme foi inteiramente pintado à mão por uma equipe de mais de 100 artistas, que conta um pouco da história do Van Gogh, dos seus conflitos, dos relatos do seu irmão, os conflitos com o irmão dele. É um filme bem interessante, parece uma animação, mas assim, ele foi voltado para o lado realista assim, na questão da história, e foi feito todo à mão, como você pode ver aí, e é bem interessante, porém não é indicado para vocês crianças ainda assistirem, tá? E agora para finalizar mesmo, vamos assistir um pouquinho aqui, eu vou tentar passar para vocês aqui essa cena de uma série de TV, Doctor Who, uma coisa assim,
onde Van Gogh visita sua galeria. Essa série tem um rapaz que ele leva as pessoas a viajarem no tempo, e aí vai ser várias coisas tem nessa série. E um desses episódios ele pega Van Gogh, traz lá do tempo dele, quando ele estava vivo, e traz para o ano 2010, se eu não me engano, para que ele veja a sua galeria, a sua pintura, qual foi o resultado de todo o seu trabalho e seu esforço. Dá uma olhadinha aí. Onde estamos? Paris, 2010 depois de Cristo. Este é o poderoso Museu d'Orsay, lar de muitas das maiores pinturas da história. Isso é maravilhoso. Esse aí é o Van Gogh. Ignore isso, eu tenho algo mais importante para te mostrar. Esse russo. Viu que ele ficou abismado com um rádio, uma coisa assim, né? Que ele estava voltando, ele viajou no tempo. Ele está encantado com a arquitetura desse museu, né? Todas essas artes aí, essa galeria, são dele. Os quadros que ele pintou. E ele está reconhecendo todos, está feliz por ver esses quadros aí, está emocionado, né? Quantas pessoas observando a sua pintura, enquanto ele estava vivo, ele foi ignorado, foi zombado, foi chacoteado, né? E agora ele chega nessa galeria e vê todas as suas pinturas, as pessoas impressionadas com as suas pinturas. Dr. Black? Pois não? Nos conhecemos há alguns dias e eu perguntei sobre a igreja em Anvers. Ah, sim. Fico feliz em poder ajudar. Você foi gentil com o que disse. Sim, e hoje está com outra muito bonita, devo dizer, mas... Pronto. No que esse senhor vai falar agora, que eu quero chamar a sua atenção. O cara que era tido como louco, chamado de louco, tinha várias acusações, assim, várias coisas que falavam com ele em relação aos seus pensamentos. E você vai ver o que esse homem, que eu acredito ser o chefe aí dessa galeria e um grande crítico de arte, no filme pelo menos, veja o que ele vai falar daqui a pouco. Eu estava pensando cá entre nós em algumas palavras. Em que lugar o senhor acha que Van Gogh se classificaria na história da arte? Bom, boa pergunta, mas... para mim, Van Gogh é o melhor pintor de todos. Certamente o melhor pintor, o mais popular de todos os tempos, o mais amado, seu comando das cores, o mais magnífico. Ele transformou a dor de sua vida atormentada em beleza estática. É fácil representar a dor, mas usar sua paixão e a dor para retratar o êxtase, a alegria e a magnificência de nosso mundo, ninguém além dele tinha feito isso. Talvez ninguém nunca mais faça. Para mim, esse homem estranho e selvagem que rugia pelos campos de Provence não era apenas o melhor artista do mundo, mas também um dos maiores homens que já existiu. Vincent, desculpe, foi demais? Não, são lágrimas de alegria. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Desculpe pela barba. Tá vendo que legal, né? Agora que esse senhor começa a perceber assim, tem uma coisa errada. Esse cara, o Van Gogh, né? Ele não tinha entendido ainda que era o Van Gogh que estava ali na frente dele. Mas o que ele falou, é isso que é legal. Por isso que eu sou tão fã da história do Van Gogh. O que ele fala, ninguém conseguiu transformar a sua dor com amor, colocar dentro de sua arte. Ninguém conseguiu e ninguém jamais conseguirá. Quantos anos se passaram desde que Van Gogh morreu, que ele faleceu, e ninguém se aproximou
desse legado, dessa herança que ele deixou. Ninguém conseguiu fazer o que o Van Gogh fez. Então a gente termina por aqui a nossa aula. Como eu falei, extensa, mas vocês precisavam entender para depois a gente poder passar a atividade que nós iremos passar, tá bom? Muito obrigado por ter assistido, a paciência que vocês tiveram. E se não entendeu, faz aquilo lá, me pergunta por mensagem que a gente conversa, tá bom? Ou a gente pode marcar uma aula no Meet para a gente conversar. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, criançada, se cuidem.